Dando sequência à nossa conversa sobre comportamentos desafiadores, um que aparece de forma muito latente junto às famílias é o momento da refeição. Eu vejo que muitos pais ficam com o cabelo em pé e fazem o seguinte mantra: pelo amor de Deus, come, come, você não terminou de comer ainda, eu já tô acabando e você não para, o tempo tá passando, eu não aguento mais falar, você tem que raspar o prato, por favor, come, você não terminou de comer. Muitos pais acabam assumindo esse mantra num desespero muito grande do seu filho se alimentar e se manter nutrido. E é aí que eu quero chegar. Historicamente, como sociedade, a gente tem, dentro de nós a ideia de que comer tudo é sinal de estar bem alimentado, de que raspar o prato é sinal de saúde. E essa ideia transcendeu, assim como a ideia de que ficar rechonchudo ou gordinho é sinal de estar saudável. Nós sabemos hoje o índice de crescimento da obesidade na infância, como vem aumentando ano após ano. Essa entrada dos industrializados na vida, de nós brasileiros, no dia a dia de nós brasileiros, tem atrapalhado muito a nossa concepção, a nossa ideia do que é uma alimentação saudável. Eu vou pegar a frase básica que a doutora Catherine deixou aqui para mim. Se você tiver curiosidade de saber mais sobre a live que eu fiz com ela conta exatamente sobre isso. Ela fala que uma alimentação saudável é aquela que não vende em pacotinho, que não vende em supermercado, como ela mesma usou. Uma alimentação saudável é aquela que é composta por todos os nutrientes, todas as vitaminas, todos os dias. Eu tenho o seguinte lema: quanto mais colorido for esse prato, melhor é. Só que eu percebo que muitos pais ainda carregam dentro de si essa ideia do come tudo pelo amor de Deus, senão você vai ficar desnutrido, senão você vai desmaiar, senão você vai ficar doente. E é aí que a gente precisa cortar, é aí que a gente precisa romper com essa ideia. Ter uma alimentação saudável, gente, é compor realmente o nosso prato com uma quantidade de cores diversas. Ter uma alimentação saudável é fazer uso de frutas, verduras, legumes nos mais variados momentos ao longo do dia, sabe? Então é muito importante que os pais comecem a perceber: peraí, quantas cores tem no prato do meu filho? Ao longo do dia, o que eu ofereço para ele comer? Quando ele tá no intervalinho da tarde, o que ele come? O que ele tem de fácil acesso às mãos? No momento da refeição, ele tá prestando atenção no que ele tá comendo? Ele sabe o nome daquilo que ele tá comendo? Inclusive, como professora, eu digo que essa é uma prática muito comum. As crianças dão o nome pro arroz, o feijão e a carne, e o resto vai no chute. O que é isso? Eles vão chutando de forma muito aleatória. Então é muito importante que desde pequenininho, vocês pais responsáveis, ajudem essas crianças a nomear aquilo que elas estão comendo. É muito importante que elas tenham uma variedade de alimentos em cada refeição. Eu sempre falo que para as pessoas fazerem escolhas, elas precisam ter opções. Por muitas vezes os pais falam: mas ele só come pão com queijinho. Mas todo dia, no café da manhã, no lanchinho da tarde, no lanche da lancheira, é oferecido o quê? Pão com queijinho. Teve uma mãe que me ligou e falou assim: Renata, ele só toma suco de uva. E eu falo: mas quando você vai ao mercado, qual que você compra? Suco de uva? Mas é que ele não pede mais nenhum. Então, veja, se nós não oferecemos para a criança a possibilidade, até para ela dizer não, dificilmente essa criança vai criar o hábito de experimentar, entende? Então é muito importante que o pai, mesmo quando a criança diz não gostei, que o pai insista. Porque a construção do paladar, ela precisa de tempo, de momentos. Num dia você gostava de uma coisa, no outro você enjoou, não gosta mais. Em um você nunca tinha experimentado, de repente misturando isso com isso virou aquilo e ficou gostoso. Eu sempre falo que um grande arrependimento que eu tenho na minha vida é de não ter comido manga e caqui. Eu não podia nem sentir o cheiro da danada. Hoje é minha fruta favorita. Aqui também, meu avô comia e falava: nossa, vô, pelo amor de Deus, é até feio você comendo. Mas ele comia aquilo com tanto gosto que hoje, quando eu como, eu falo: vô, agora eu te entendo, porque é uma coisa que eu amo, comer caqui, sabe? Desmelecar inteira. Pois é, a criança, ela precisa entrar em contato com esse alimento in natura. Ela precisa saber o que é uma mandioquinha, pegar, sentir, cheirar, abrir, cortar, amassar. Ela precisa saber. Então, eu sei que às vezes parece difícil, eu sei que às vezes parece: Renata, mas isso é um desperdício. Não, não é. Eu falo que para nós aprendermos a cuidar
a ter carinho sobre algo, a gente precisa se apropriar dele, sabe? E uma coisa também que faz muito sentido é nós explicarmos para a criança as regras dessa alimentação, tá? Eu vejo que muitos pais simplesmente colocam no prato da criança e dizem: agora é a sua vez, raspe o prato. Então, gente, quando essa criança se apropria do objeto, se apropria daquele alimento, quando ela vê esse alimento nas mais diversas formas, a tendência é que ela faça uso dele com mais segurança. É que ela se permita experimentar. Uma coisa é cenoura cozida, outra coisa é cenoura ralada, uma coisa é cenoura na farofa, outra coisa é, sei lá, cenoura, deixa eu pensar, no arroz, né? Aquele arroz à grega que faz. Você percebe? Uma coisa é ela cortada em lascas, outra coisa é ela em cubinhos. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Para a criança criar esse hábito, a gente precisa dar possibilidades. Além do mais, como eu disse, a regra ela precisa ser clara. E eu falo isso porque eu trabalho com crianças e eu participo do momento do almoço delas. E antes do almoço, sempre antes do início das aulas, eu sento com elas e digo: veja, eu preciso contar uma coisa para vocês. Vocês almoçarão na escola por 5 dias. De 7 dias da semana, 5 vocês vão almoçar comigo. Vocês passam mais tempo comigo do que com o pai de vocês. E ao final de semana, ou aos finais de semana, vocês têm uma tendência a comer fora do horário, comer coisa diferente, porque afinal é final de semana. E tá tudo bem. Agora, durante a semana, nós precisamos manter uma conduta para que essa flexibilização ao final de semana não atrapalhe o crescimento de vocês. Lembrando que é sempre importante todos os pais acompanharem a curva de crescimento dos seus filhos, para poderem, inclusive, entender o quanto dá para flexibilizar, o quanto precisa estimular mais de uma vitamina, de outra. Né? Esse conhecimento eu não tenho, não é a minha área, mas eu sugiro que sempre seja um profissional seja procurado para conversar mais sobre isso, como compor um prato bem diverso, que saia desse engessamento, tem que comer todo dia arroz, feijão e a carne. Né? Bom, voltando ao assunto. E aí eu converso com elas, veja, então é muito importante que vocês compreendam que desses 7 dias, 5 serão comigo. E a regra da escola, e eu coloco mesmo, a regra da escola é que nós sempre experimentemos todos os alimentos. E aí eu coloco um número. Nós sempre vamos experimentar 3 dos legumes, 3 das carnes, 3, 4 colheradas de feijão, 3, 4 colheradas de arroz. Mas Renata, eu não gosto. Bom, tenta misturar o arroz com feijão. Fica diferente. Ai, mas eu não gosto da mandioquinha. Pega um pedaço dessa mandioquinha e mistura com a carne. E aquilo fica diferente. Então, eu sempre dou formas dessa criança atingir a meta que é colocada como regra pela escola. E eu digo, por que essa regra existe? Porque essa é uma forma de eu garantir que vocês estão sim crescendo dentro daquilo que é esperado, experimentando aquilo que é esperado, se propondo a ampliar um repertório de acordo com aquilo que é oferecido. Percebe? E aí, Renata, mas tem dia que a pessoa não quer comer salada. Poxa, cabe ao olhar do educador, cabe ao olhar do responsável, cabe ao olhar do pai. Meu filho come salada, poxa, 4 vezes na semana. Se um dia ele não quiser, será que eu preciso insistir mesmo? Se um dia meu filho quiser comer só arroz e feijão, será que eu preciso insistir mesmo? Uma coisa, de novo, gente, é a regra. Outra coisa é a exceção a essa regra. Eu vejo que muitos pais hoje atuam na exceção como se a mesma fosse a regra, e não é. Então, quando um aluno diz pra mim hoje eu não tô com a menor fome, eu não quero almoçar, eu vou comer só uma saladinha, uma fruta, primeira coisa que eu falo é: tudo bem, como foi o seu lanche? E aí ele diz: veio muita coisa na minha lancheira e eu tô cheio, e eu falo: ok. Você percebe o quanto essa criança se percebeu? E aí cabe a Renata: poxa, essa criança não almoçou hoje. Se ela chegar no dia seguinte e dizer: Renata, também veio muito lanche, eu digo: meu amor, ontem você já não almoçou. Ontem você comeu uma saladinha e uma fruta. Eu não posso deixar você 2 dias sem almoçar. Então hoje você vai experimentar um pouquinho de cada e eu vou ligar para sua mãe. Eu vou perguntar para ela como é que está sendo feita a sua lancheira. Inclusive vou dizer a ela: diminua a quantidade do lanche para que ele tenha apetite no almoço. Vocês entendem que a gente consegue sair do martírio, come, pelo amor de Deus? E outra coisa que eu acho importante falar: os pais têm uma mania de fazer o prato da criança como se estivessem fazendo para si. Gente, não! O prato da criança são pequenas porções de cada coisinha, né? Então um pouquinho de cada. O estômago da criança é pequenininho. E para pensar, se daqui 2 horas ela vai tomar um lanche, daqui 3 horas vai ter um lanche, vai ter uma fruta, o quanto ela realmente precisa comer?
né? As proporções são diferenciadas. Então, acho importante vocês pais terem essa consciência. O prato que você faz para você não é o mesmo que faz para ele. Inclusive, deixa aqui a dica. Quanto você vai colocar, filho, de cada elemento hoje? E deixa a criança colocar aquilo que ela acha que vai comer. Renata, mas o meu filho é muito pequeno. Tenta. E se for o caso, diga a ele, filho, isso é menos do que o que você precisa. Você precisa pôr um pouco mais no seu prato. Vamos lá? Então, estabeleça um mínimo. O mínimo de um prato são 2 colheres de cada, por exemplo. Bom, então se são 2 colheres de cada, por exemplo, filho, o mínimo é esse. Você vai comer o mínimo ou você vai colocar um pouco a mais? E dê tempo para ele perceber com quanta fome ele tá, o que o corpo dele está dizendo. Tanto é que tem alunos, às vezes, que fazem um prato gigante e aí eu digo, veja, você pôs muito além do que uma criança é capaz de comer. E eu, como adulta, sei disso. Porque você fez um prato que nem eu, como adulta, comeria. Peraí. Você ficou muito tempo sem tomar lanche de manhã? Você chegou com muita fome? Então vamos fazer assim, vamos dividir esse prato? Você come o que é o mínimo, o que é esperado e um pouquinho a mais que você escolheu. E se você ainda achar que tá com fome, você vem e põe um pouco mais. O que você acha? Normalmente isso funciona muito bem mesmo. Então, gente, eu deixo aqui essa dica para vocês não tornarem o almoço difícil, para vocês não terem ou desconstruírem essa ideia de que tem que comer tudo sempre, o tempo todo. Tenta compreender qual é a regra, estabeleça com a sua família qual é a regra do almoço. Uma outra coisa que eu acho válida dizer é o seguinte: tempo de refeição. Gente, comer muito rápido não é bom, mas comer muito devagar também não é bom. Então, fica aqui a dica, estipule junto à sua família um tempo para essa refeição. Que não seja um tempo seu, do adulto, que come mais rápido, que tem uma fluidez para isso, mas que também não seja o tempo da criança que vai conversando, vendo a televisão. Inclusive não, televisão na hora do almoço não, tá, gente? Já corta isso porque é pura distração. Essa é a reflexão que eu trouxe para vocês hoje acerca desse momento da alimentação. Não precisa ser um martírio. Estabeleça regras claras, determine qual é a quantidade, determine o tempo, determine como que essa organização será. Deixe que a criança faça o seu próprio prato, estabelecendo um mínimo de cada elemento. Ofereça o máximo que você puder, assim como, uma dica, entre os intervalos, tá? É sempre ideal deixar as frutas, mãos, próximo dessa criança, para que ela tenha essa autonomia. Estabeleça na geladeira quais são os alimentos que poderão ser consumidos nos intervalos. É regra. Criança entende regra muito bem e eu posso afirmar isso com muita categoria. Eles compreendem a importância. Inclusive, eles suplicam por essas regras. As regras são o limite, sabe? A barreira norteadora. Sabe aqueles muros que vão te dando assessoria para você não sair da estrada? É isso. Então, estabeleça essas regras. Olha, essa é a regra. Os alimentos dessa prateleira você pode consumir. Estabeleça as proporções. Né? Faça pequenas porções, deixe esse alimento convidativo para essa criança querer ver, para essa criança ter interesse em comer. E aí, o suprassumo da coisa é, a criança sempre vai repetir o modelo dos pais. Então eu pergunto, qual é o modelo de pai que você oferece para o seu filho no que tange a sua alimentação? Qual é a quantidade, qual é a organização que você faz diante daquilo que você consome? Nos intervalos, o que é que você consome, pai, mãe responsável? Então, deixo aqui a minha dica, deixo aqui a minha reflexão e desejo que vocês consigam sim reorganizar, trazendo ou tentando colocar em prática essas pequenas dicas, esses toques que eu trouxe para vocês. Combinado? Um beijo grande, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham curtido essas dicas sobre comportamentos desafiadores e se tiverem dúvidas, liga para a Pro. Eu consigo com certeza ajudar vocês a lapidarem esses comportamentos que às vezes são extremamente desafiadores. Um beijo da Pro, muito obrigada, tchau, tchau!